Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bioquímica Clínica Fácil. Eu sou o professor Emerson Lima, farmacêutico, doutor em farmácia, professor titular da Universidade Federal do Amazonas, responsável pela disciplina de Bioquímica Clínica do curso de farmácia há mais de 15 anos. Esse canal foi criado para você, estudante de farmácia, de biomedicina ou de qualquer outra área afim, ou até mesmo você profissional da área de análises clínicas, queira se atualizar ou estudar, por exemplo, para um concurso. Estaremos sempre postando conteúdos atualizados e com muita didática para o seu aprendizado. Se você gostou da ideia e gostar dos vídeos, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Não esqueça de ativar o sininho para receber notificação do YouTube quando postarmos novos vídeos. Vamos à aula de hoje. Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre um tema que muita gente tem dúvida, muita gente quer entender, quer aprender, que é a interpretação da gasometria, né? A gente vai falar um pouco sobre equilíbrio ácido básico, né? Uma base aí desses exames, e depois a gente vai falar um pouquinho, eu espero que no final da aula você consiga minimamente conseguir interpretar uma gasometria, né? Vai ser uma aula bem direta, bem curta, mas que a gente vai apontar assim, o que é mais importante para você entender como interpretar uma gasometria, tá bom? Então, gasometria é o quê? Gasometria é o exame que tem como objetivo avaliar os gases presentes no sangue, né? Como o oxigênio, o gás carbônico, também como ele funciona na sua distribuição, o pH sanguíneo e o ácido básico. Lembrando que esse é um tema bastante complexo. Então, a gasometria ela tem basicamente duas grandes objetivos, né? É avaliar se a hemácia ela está captando oxigênio, ela está conseguindo reter esse oxigênio, e por outro lado avaliar como que está o seu equilíbrio ácido básico, ou seja, se você está numa alcalose, numa acidose metabólica respiratória, tá bom? Então, existem mais de 30 parâmetros diferentes que podem ser analisados dentro desse exame chamado de gasometria, que aí a gente iria aqui dar um curso completo de 30 horas falando sobre gasometria. A aula de hoje ela é apenas um resumo assim, bem inicial sobre esse exame, mas eu vou tentar ser o mais prático, o mais direto possível, para que você possa, ao final dessa aula, conseguir minimamente interpretar um exame de gasometria, tá bom? Para a gente entender sobre a gasometria, é importante a gente entender sobre o potencial hidrogênio iônico, né? A concentração de H+, de uma solução, ela é quantificada em unidades de pH. O pH é definido como o logaritmo negativo da concentração de H+, onde o pH, então, é igual ao menos log da concentração de H+. E essa variação, essa escala de pH, ela varia de 1 a 14, né? Sendo que o 7 é o pH neutro, né? E isso a gente aprendeu lá desde os primeiros momentos, a gente já sabe disso. Mas não custa nada relembrar, né? A homeostasia, ela é a constância do meio interno que se dá através de um equilíbrio. Nos organismos vivos, né, no nosso corpo humano, esse pH de uma faixa considerada normal, ele é ligeiramente alcalino, né? Então ele está aí em torno de 7,4, 7,4, né? Na verdade, o valor de pH do sangue arterial, considerado normal, ele é de 7,35 a 7,45, né? Abaixo de 7,35 é considerado acidose, e acima de 7,45 é considerado alcalose, né? Então, assim, as taxas consideradas normais, elas são muito estreitas, né? Então, normalmente um paciente com pH abaixo de 7 ou acima de 8, ele já não sobrevive, tá? Então, é uma escala bem fina. Então, não sobrevive por muito tempo.
Até um paciente, por exemplo, que tiver com pH de 7,2, se ele não for intervir, se não foi feita uma intervenção muito rápida nesse pH, ele não sobrevive muito tempo. De novo, assim como no equilíbrio hidroeletrolítico que a gente falou, essa é uma área muito da medicina de urgência, emergência, pacientes que estão em UTI, paciente que está em CTI, que sofreu um acidente, que fez uma grande cirurgia ou que vai fazer uma cirurgia, onde esses níveis precisam ser constantemente monitorados. Então não é uma área assim, do laboratório de ambulatório ou laboratório comum de análises clínicas. É mais relacionado à área hospitalar, né, onde eu tenho uma CTI, uma UTI, né, onde o paciente vai ser monitorizado ali constantemente, tá bom? É uma área mais ligada a esse setor. Mas é super importante que todos nós, como analistas clínicos, tenhamos que conhecer, né, esse exame e consigamos interpretar, receber na mão, por exemplo, uma gasometria e saber, olha, aqui eu tenho uma acidose compensada, uma alcalose metabólica descompensada, etc. e tal. Então, na aula de hoje, eu quero passar isso para vocês, eu quero que vocês saiam dessa aula sabendo interpretar, pelo menos minimamente, o que é as principais alterações da gasometria. Vamos lá. Então, a acidose ela é causada pelo quê? Pelo acúmulo de ácidos ou pela perda de bases, né? Então, paciente que acumula ácido ou perde base, ele tem uma queda do pH abaixo de 7,35, levando à acidose. Uma alcalose, ela é o quê? Uma perda de ácidos ou um acúmulo de bases, tá? Então, da mesma forma, começou a acumular base, que a nossa base principal, no caso do sangue, é o bicarbonato, eu tenho uma alcalose, tá? Metabólica, né? Aqui, se ele perder bicarbonato lá em cima, ele gera uma acidose metabólica. O bicarbonato é o componente básico do sangue. E a gente vai ver um pouquinho à frente que o CO2, o dióxido de carbono, é o componente ácido do sangue. Ele é produzido a nível respiratório. Então, um acúmulo de CO2 é o quê? A acidose, o quê? Respiratória, né? Uma perda de CO2 é o quê? Uma alcalose respiratória, tá bom? Então, esses dois elementos eles são super importantes para eu entender essa dinâmica, né? CO2 sendo o meu componente ácido e o bicarbonato sendo o meu componente básico, né? Se eu perco o bicarbonato, eu gero acidose. Se eu acumulo bicarbonato, eu gero alcalose. Se eu perco CO2, eu gero alcalose. Se eu acumulo CO2, eu gero acidose respiratória, tá bom? Olha o pH de algumas amostras biológicas, né? O que importa para a gente aqui, ó, é o sangue arterial, né? Que é exatamente 7,4. Na verdade, tem essa pequena variação que eu falei para vocês, que é em torno de 7,35 a 7,45, né? Esse 7,4 ele se dá a partir dessa equação de Henderson-Hausbach, onde o pH é igual ao pK mais o log do bicarbonato pelo ácido que gera ele, né? Que é o ácido carbônico. Colocando aqui as concentrações, as constantes, eu tenho o valor de 7,4. Daí se explica essa fórmula de 7,4. A medida de pH ela é feita por um pHmetro, né, e também por indicadores colorimétricos, né, mais utilizado no laboratório é o pHmetro que mede o potencial, né, a concentração através da diferença de potencial elétrico de duas soluções. O mesmo princípio que a gente viu no eletrodo íon seletivo, né? A manutenção desse pH sanguíneo, ela se dá através da ação de tampões sanguíneos, né? São 4 principais que a gente vai explicar. O primeiro tampão sanguíneo é o tampão bicarbonato ácido carbônico, que ele processa o CO2. O CO2 vem da onde? Vem da respiração celular, né? O CO2 é o nosso lixo da respiração celular. Entra oxigênio, no final do processo gera CO2 e água.
Então esse CO2 ele é ácido, né? Ele é o componente ácido. Então ele reage com a água produzindo ácido carbônico que se dissocia em bicarbonato e íons H+, né? Aí entra o segundo tampão, que é o tampão hemoglobina, que ela é capaz de captar esse H+, que veio lá do ácido carbônico, né? Fazendo uma captação, um tamponamento desse íon H+. Então a hemoglobina tem um papel também importante nesse equilíbrio ácido-básico. O terceiro tampão é o tampão fosfato, né? Que é capaz também de tamponar esse íon H+, que veio lá do ácido carbônico. E o quarto tampão é o tampão proteínas, né? Que representa 95% do tampão não bicarbonato. Eles também reagem com o íon H+, e conseguem fazer então esse tamponamento, tá bom? Então, os tampões são tampão bicarbonato, tampão hemoglobina, tampão fosfato e tampão proteínas plasmáticas, tá bom? Existe um sistema de regulação chamado de regulação respiratória. Como é que isso funciona? Eu falei para vocês que o CO2 é o componente ácido do sistema, né? Então, o CO2 ele é produzido pela respiração celular, então ele está acumulado nos tecidos. Então, toda vez que eu respiro, eu expiro, eu estou eliminando CO2, ok? Então, se eu respiro mais lentamente, eu estou acumulando CO2. Se eu acumulo CO2, o CO2 sendo ácido, eu vou tender ao quê? A uma acidose respiratória. Se eu respirar mais rápido, eu estou eliminando mais CO2 e com isso eu estou tendendo ao quê? A uma alcalose, tá? Porque lembrando que o CO2 é o componente ácido do sistema, tá? Então, nesse processo de controle da respiração, eu consigo controlar, de certa forma, o pH. Respirando mais lentamente, eu tendo uma acidose. Respirando mais rápido, eu tendo a uma alcalose, tá bom? Isso funciona, às vezes, como um mecanismo de compensação, tá? Às vezes funciona, às vezes não, mas é um mecanismo possível de ser realizado e o nosso organismo realiza esse mecanismo para essa compensação. O rim ele faz um papel super importante nesse controle ácido básico, né? De que forma? Ele faz através da excreção de ácidos e da reabsorção de bicarbonato. O bicarbonato é o meu sistema, é o meu componente básico, né? Então, se eu estou retendo bicarbonato, eu estou produzindo o quê? Uma alcalose, né? Se eu estou eliminando bicarbonato, eu estou promovendo o quê? Uma acidose, o quê? Metabólica, tá bom? Quando o componente renal está envolvido, eu chamo de metabólica. Quando o componente pulmonar, né, aéreo está envolvido, eu chamo de respiratório, tá bom? Por isso que eu sempre vou falar alcalose metabólica, alcalose respiratória, acidose metabólica, acidose respiratória. Normalmente, quando eu falo metabólica, é porque o bicarbonato é o principal componente envolvido. Então, como que o rim faz essa excreção de ácido? Né? Na forma de íon H+, na forma de íon amônia e na forma de íon fosfato, tá? Então, dessas três formas, ele consegue excretar esses íons H+, e com isso controlar esse pH. Da mesma forma, ele faz isso através da reabsorção de bicarbonato. Aqui, de novo, mostrando como que ocorre esse processo da reabsorção renal de bicarbonato, né? O bicarbonato está aqui no filtrado, ele reage com H+, produzindo ácido carbônico, que se dissocia, passa pela membrana, normalmente é formado e aqui esse bicarbonato ele é reabsorvido para o organismo quando necessário, né? Lembrando que aqui vai haver uma troca, né? Pode ser uma troca com cloreto ou com outro íon, né? Ou com outro ânion. O próprio potássio pode estar envolvido aqui nessas trocas também.
por causa do equilíbrio hidroeletrolítico. Como realizar a gasometria, né? Como que a gasometria é realizada? Então, normalmente se faz uma coleta do paciente estando em repouso, com a heparina seca ou líquida e com cuidado de retirar as bolhas de ar, né? Porque assim, ó, você está dosando o ar, né, que fica no sangue, então você não pode ter nenhuma bolha de ar na seringa. Então a seringa é normalmente uma seringa própria, ela é parecida com aquela seringa de insulina e você vai fazer a coleta numa artéria mais fácil de ser acessada, né? Uma das artérias mais fáceis de ser acessada é essa artéria radial que fica aqui no antebraço. Então você vai fazer uma coleta desse sangue, é um sangue que ele é bem mais vermelho do que o sangue venoso e você vai ver facilmente que ele é um sangue arterial. Então, feita essa coleta, você vai fazer o transporte e o armazenamento em refrigeração, em geral até 4 graus. E esse tempo de análise ele tem que ser no máximo aí 30 minutos, idealmente 10 minutos isso deve ser feito. Em geral, nos hospitais, esse equipamento ele fica muito próximo da própria UTI, às vezes até dentro da UTI, para que facilite esse processo de dosagem. Lembrando que é um ensaio que ele tem prioridade a qualquer um outro. Vamos supor que você seja um laboratorista, está no hospital, chega uma gasometria. Normalmente você para tudo que você está fazendo para atender aquele exame. Por quê? A intervenção ela tem que ser imediata, então o médico às vezes fica esperando, ou a pessoa que vai lá solicitar o exame, dependendo do local, de como é o hospital, ela fica aguardando o resultado. Então você passa no equipamento e já emite o laudo, e esse laudo vai direto para o sistema, a pessoa vai ter acesso imediato àquele laudo para fazer a intervenção. Às vezes, num intervalo de 10, 15, 20 minutos, se não foi feita a intervenção, esse paciente pode ir a óbito. Então, isso é muito importante. Então, caso você não tenha refrigeração, não deve ser feito esse exame, até mesmo refrigerado, numa amostra coletada há mais de 30 minutos. Então, é um exame bastante sensível, porque você está medindo a quantidade de ar, né, dentro do sangue ali. Então, se você não... essas seringas normalmente tem uma borrachinha que você põe na ponta da agulha para evitar a saída do ar também, né? Então você deve fazer o controle desse ar presente. O tipo de amostra: sangue arterial, sangue capilar e sangue venoso. Às vezes os médicos solicitam também a gasometria de sangue venoso. É possível, tá bom? Mas o mais frequente é a solicitação em sangue arterial. Quais são os principais parâmetros da gasometria, né? Então, como eu falei para vocês antes, são muitos outros além desses que eu estou falando para vocês. Então, hoje é uma aula bem resumida, bem curta. A gente não quer também aqui depender muito tempo. A ideia é passar de uma forma bem direta e bem rápida para que vocês possam minimamente conseguir interpretar o exame. Então, os principais exames: o pH, né? Potencial hidrogênio iônico, o valor de referência é de 7,35 a 7,45. A PCO2, que é a pressão parcial de dióxido de carbono, que vai de 35 a 45 milímetros de mercúrio. A PO2, que é a pressão parcial de oxigênio, de 80 a 100. O bicarbonato real, que é a concentração de bicarbonato no plasma da amostra, calculada a partir das medidas do pH e da PCO2. E o bicarbonato padrão, que é de 22 a 26. A diferença é que ele é equilibrada com a PCO2 normal, né? Então ele elimina o componente respiratório do estado ácido básico, né? Se ele tiver baixo é a acidose metabólica e se ele tiver alto é a alcalose metabólica. Isso a gente fala de bicarbonato padrão. A TO2 ou CTO2, que é a concentração total de oxigênio, que vai de 8 a 10.
que indica a concentração do oxigênio total no sangue ligada à hemoglobina mais o dissolvido. Isso é aquela parte da gasometria que avalia essa função, né, da hemoglobina ou da hemácia de conseguir arrastar e captar e prender esse oxigênio, porque muitas vezes esse paciente perde essa capacidade de reter oxigênio. Então, uma das partes da gasometria é avaliar essa função. Também assim como a saturação de oxigênio, né? O paciente normal vai ter uma saturação aí entre 95% a 99%, né? Agora, por exemplo, a gente está aí numa época de pandemia de Covid e um dos marcadores aí, né, de gravidade é a perda da saturação de oxigênio. Então, o paciente que estiver saturando menos de 95% já é um indicativo de que ele não está conseguindo reter essa hemácia, não está conseguindo reter esse oxigênio. Isso é um critério de gravidade para esse paciente, né? Hoje existem vários, até esses equipamentos capilar, né, que conseguem fazer essa medida, mas isso é feito também no equipamento através dos equipamentos que fazem a gasometria, né? O TCO2, que é a concentração total de CO2, que é de 24 a 30, e o excesso de base. O excesso de base, ele é um parâmetro também bem interessante, porque ele indica um prognóstico, ou seja, se esse paciente ele está evoluindo para uma compensação ou para uma descompensação. Tá? Então, às vezes, por exemplo, eu tenho um paciente que está com pH normal, mas ele está com excesso de base muito alterado. Então, ele tende a ir para uma descompensação, né? Ou, às vezes, é um paciente que está descompensado, mas ele está com excesso de base normal, bom. Então, ele tende a ter um bom prognóstico, ou seja, de estar caminhando para uma compensação, tá bom? Então, se esse excesso de base ele tiver muito abaixo, né? Muito abaixo, ele tende à acidez, né? O excesso de base muito acima, ele tende à alcalose, tá bom? Então, funciona dessa forma a interpretação. Ele é um indicativo mais de prognóstico, tá? Que eu vou explicar um pouquinho depois. Então, quais são os distúrbios que ocorrem no equilíbrio ácido-básico? O primeiro deles é a acidose metabólica. O que é essa acidose? Metabólica eu falei que tem a ver com bicarbonato, né? Então, a acidose é um déficit primário de bicarbonato, ou seja, eu estou tendo uma perda de bicarbonato a nível renal, né? Por defeito renal, ou nesse caso, o anion gap pode estar normal, numa perda gástrica de bicarbonato, perda renal de bicarbonato, insuficiência da eliminação de H+, ou infusão ácida. Ou o anion gap pode estar elevado. Se você não sabe o que é anion gap, assista a aula de ionograma, lá eu explico o que é anion gap, tá bom? No anion gap elevado, com o anion gap elevado, a acidose metabólica ocorre na cetoacidose, na acidose lática, na intoxicação por metanol, gerando ácido fórmico, né? Na intoxicação por salicilato, na insuficiência renal crônica e na acidose tubular. Então, nessas situações, eu tenho acidose metabólica, onde o defeito primário é a deficiência de bicarbonato. Vai acontecer uma compensação, né? Uma compensação, que é o quê? Uma hiperventilação, aquilo que eu já expliquei. O paciente tende a respirar bem rápido para jogar para fora quem? CO2, que é o componente ácido, tá? Então, ele tende a gerar uma alcalose respiratória compensatória à acidose metabólica. Também por um aumento da produção renal de amônio, também tende a ser básico, né? Então aí eu tendo a controlar um pouco essa acidez. Os achados laboratoriais: redução do bicarbonato e do pH e redução da PCO2 por compensação. Alcalose metabólica. Metabólica, eu lembro do bicarbonato. Alcalose, então, é um excesso de bicarbonato, né? Por exemplo, uma perda de H+, ou retenção de bicarbonato, a PCO2 está normal. Principais causas: perda de secreção gástricas, ingestão de altas doses de antiácidos, uso de diuréticos de alça, após a hipercapnia, que é o aumento da PCO2, né?
a fibrose cística, síndrome de Cushing, hipomagnesemia, hipercalemia e hipoproteinemia. Em todas essas situações, eu tenho aí um excesso de bicarbonato levando a uma alcalose metabólica, né? A compensação respiratória vai ser uma hipoventilação, ou seja, eu vou diminuir a frequência respiratória, fazendo com que eu retenha mais CO2, tentando levar uma acidez, né, uma acidose respiratória, mas que tem pouco efeito nesse processo compensatório aí. Os achados laboratoriais é uma elevação do pH e do bicarbonato e o aumento da PCO2 por compensação, tá? Essa é a alcalose metabólica. Por exemplo, se eu pego uma gasometria e eu não tenho o componente respiratório, eu não conheço o componente respiratório, eu sempre vou usar como componente prioritário o componente metabólico, tá? Agora, se eu souber a causa dessa acidose, dessa alcalose, se esse paciente, por exemplo, tiver uma doença pulmonar, se ele tiver em coma, aí eu já sei que o componente respiratório ele é mais importante, que pode me levar então a um diagnóstico de acidose ou alcalose respiratória. Mas vamos lá, acidose respiratória, né? É um excesso de CO2, que é o meu componente ácido do sistema. É uma incapacidade dos pulmões de eliminar CO2. Então, o CO2 ele fica retido. Em que situações? Redução da ventilação alveolar, na doença pulmonar obstrutiva crônica, distúrbios neuromusculares e coma. O paciente não está respirando ou está respirando com muita dificuldade. Então, eu vou ter um acúmulo de CO2, CO2 sendo o componente ácido do sistema, eu tenho então uma acidose, né? A compensação se dá através do aumento do bicarbonato plasmático. Lá no rim, o organismo tende a reter bicarbonato, que é o meu componente álcali, né? O meu componente básico. Então, para tentar compensar essa acidez, tá bom? Na alcalose respiratória, aí já é um déficit de CO2, estou perdendo CO2, eliminando CO2. Então, aumento da ventilação pulmonar, pneumonia, asma, insuficiência cardíaca congestiva, hipotensão, acidose, hipoxemia, anemia severa, febre. Nesses casos, eu tenho um aumento da frequência respiratória, eliminando muito CO2, que é o meu componente ácido. Então, eu tendo a uma alcalose respiratória. Minha PCO2 vai diminuir, tendo uma elevação do pH. E há uma redução do bicarbonato. O rim começa a eliminar bicarbonato, né, para tentar contrabalançar ou compensar esse déficit de CO2, tá bom? Então, isso é a alcalose respiratória, tá bom? Como interpretar os resultados de uma gasometria? Então, a gente vai aqui em poucos passos tentar explicar como é que eu faço essa interpretação, tá? Então, o primeiro passo é entender qual é o tipo de sangue que foi colhido, né? Se é um sangue arterial ou um sangue venoso. Além da cor, né? A gente vai ver isso pela PO2 e a SO2. Então, normalmente são bastante altas no sangue arterial e bem baixas no sangue venoso. A pressão exercida pelo oxigênio ou a saturação de oxigênio, tá bom? Então, esse é o primeiro passo. Segundo, eu vou olhar para o meu processo metabólico, eu vou olhar para o meu bicarbonato. O bicarbonato, ele tem um valor de referência de 22 a 26. Se o bicarbonato tiver acima de 26, então o bicarbonato é o componente básico. Acima de 26, então é uma alcalose, né? Alcalose o quê? Metabólica, porque é o componente metabólico. Se ele tiver abaixo de 22, aí eu tenho o quê? Uma acidose. Acidose o quê? Metabólica. Então, o primeiro passo que eu vou olhar lá para o bicarbonato. Bicarbonato acima de 26, alcalose metabólica. Bicarbonato abaixo de 22, acidose metabólica, ok? Agora eu vou olhar para o meu processo respiratório. Eu vou olhar lá para PCO2, que é o meu componente ácido. PCO2 aumentada, então a acidez aumentada, então eu tenho uma acidose o quê? Respiratória.
PCO2 baixo, alcalose respiratória, tá bom? Por último, eu vou olhar lá para o meu pH. Então, o pH normal é de... Ah, sim, eu esqueci de falar o PCO2, né? O CO2 é de 35 a 45, né? Então, PCO2 acima de 45, acidose respiratória. PCO2 abaixo de 35, alcalose respiratória, tá bom? Aí eu vou olhar para o pH. O pH é de 7,35 a 7,45. Então, o pH eu vou dizer se ele está compensado ou descompensado. Porque assim, eu posso estar numa acidose compensada. Eu estou com pH normal, mas eu estou num estado acidótico. Posso ter uma alcalose compensada. Está o pH normal, mas eu estou no estado de alcalose, tá bom? Aí eu vou dizer só com o pH se ele está compensado ou descompensado. Se tiver abaixo de 7,35, acidose descompensada. Se tiver acima de 7,45, alcalose descompensada. Entenderam? Então, se eu não souber o que esse paciente tem, em geral, eu vou sempre colocar o componente metabólico como prioritário. Então, por exemplo, uma gasometria, onde o meu bicarbonato está alto, o meu PCO2 está baixo e o meu pH está normal, o que eu vou dizer? Eu vou dizer que ele tem uma alcalose metabólica compensada, certo? Porque eu vou olhar sempre para o componente metabólico. Agora, se eu souber que esse paciente tem uma tuberculose, esse paciente ele está em coma, né? Ele está com a PCO2 lá em cima, aí olha, esse paciente tem uma acidose respiratória. Esse bicarbonato baixo aqui, alto aqui, é compensatório à acidose que ele tem, tá bom? Porque eu sei do quadro do paciente, tá bom? Tá aqui os valores de referência, né? Ó, pH 7,35 a 7,45, a pressão de oxigênio de 80 a 100, saturação de 100 a 95 a 100, a PCO2 de 35 a 45 e o bicarbonato de 22 a 26, tá? Esses são os principais parâmetros que eu tenho que decorar, tá bom? Aí a gente vai ver aqui 3 exemplos bem rapidinho para ver se vocês conseguiram entender e se vocês já conseguem identificar aqui um teste de gasometria e identificar a situação do paciente. Vamos lá para o paciente 1, ó. pH 7,39, PO2 177, bicarbonato 16, SO2 de 100, PCO2 de 24, excesso de base de menos 6,8, TCO2 de 17. Naquele meu esquema que eu falei, olhar aqui primeiro para PCO2, ó, 177 significa que está ok. Provavelmente esse paciente está com oxigenoterapia, mas é um sangue arterial, né? Vamos olhar aqui para o bicarbonato, primeiro, que é o meu componente metabólico. Bicarbonato é de 22 a 26, está 16, significa o quê? Que está baixo. Bicarbonato baixo, que é o componente álcali, né? Significa o quê? A acidose, né? Acidose o quê? Metabólica, né? Vamos olhar para PCO2, ó, de 35 a 45. Então, a PCO2 está baixa, né? Então, aqui eu tenho o quê? Uma alcalose respiratória, provavelmente por compensação, né? Então, aqui, ó, o excesso de base, aquilo que eu falei, ó, o valor de referência dele é de menos 2 a mais 2. Ah, tá. Antes disso, vamos olhar lá para o pH. pH, ele está 7,39. Ele é de 7,35 a 7,45. Então, ele está o quê? Compensado ou descompensado? Tá? Compensado. Então, aqui eu teria uma acidose metabólica compensada com uma alcalose respiratória compensatória. Então, o que significa esse excesso de base, né? Esse excesso de base significa o quê? Que, na verdade, o valor de referência dela é de menos 2 a mais 2, né? Então, está menos 6,8. Significa que eu tenho pouca base para poder ajustar esse pH aqui que está dentro do normal,
mas assim, eu tenho pouco bicarbonato, entendeu? Então assim, esse prognóstico aqui não é bom para esse paciente. A tendência desse pH aqui, mesmo ele estando normal, é ele cair ainda mais. Se esse excesso de base aqui tivesse mais alto, isso seria bom para o paciente. Então, só para a gente recapitular, então sangue arterial, né, PO2 alto, processo metabólico é acidose, porque o bicarbonato está baixo, o processo respiratório é alcalose, porque o CO2 está baixo, e ele está compensado, porque o pH está normal. O prognóstico é ruim, porque o excesso de base está bem alterado. Então, esse paciente tem o quê? Uma acidose metabólica compensada. Vamos para o segundo exemplo. Olha aí, ó, paciente, vamos olhar direto o bicarbonato, 29, então é de 22 a 26. Bicarbonato acima significa o quê? Alcalose metabólica, né? Vamos olhar para o PCO2, 53, é de 35 a 45. É o quê? Acidose respiratória, ok? Então, alcalose metabólica, acidose respiratória. pH compensado, tá? Como eu não sei o que esse paciente tem, então esse paciente tem o quê? Um processo metabólico, ele é sempre prioritário. Então ele vai ter uma alcalose metabólica compensada, porque o pH está normal, tá bom? O excesso de base dele está bom, ó. Significa que isso tende a se normalizar, se não houver nenhuma alteração. Terceiro caso, vamos de novo. Olha aqui, bicarbonato normal, é de 22 a 26 e está normal. Então eu não tenho aqui nenhuma alteração metabólica, né? Nem alcalose, nem acidose. Mas ele tem uma acidose respiratória, o PCO2 elevado, né? Acima de 45, o CO2 é o componente ácido, tem uma acidose respiratória. Compensada ou descompensada? Descompensada, porque 7,35 a 7,45, está 7,25. Então, é uma acidose respiratória descompensada, tá? O excesso de base dele está dentro da normalidade. Então, não tem muito prognóstico aqui de mudar esse status. Aqui, para melhorar, esse excesso de base aqui tinha que estar bem alto, para ele poder reverter isso daqui, né? Então, esse paciente tem uma acidose respiratória descompensada, porque o único que está alterado aqui é o componente respiratório, entenderam? Então, dessa forma, você consegue facilmente aí, né, fazer uma análise, fazer uma avaliação, quando você receber uma gasometria, entender minimamente o que esses parâmetros significam. Essas são as referências dessa aula. Agradeço a você que permaneceu até aqui. Se você gostou, dê seu like. Compartilhe essa aula com seus colegas. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber notificações quando a gente postar novas aulas, que ainda várias aulas vão ser postadas. E também, se você quiser, deixe seu comentário, mande seu e-mail para nós com dúvidas, com sugestões de aulas que a gente vai atender quando for possível.